eu decidi te importar. Vira para a pessoa do teu lado e diga: eu decidi te importar. Amém? Vamos começar diferente. Antes do texto vamos orar. Vamos lá. Deus, fala aos nossos corações. Toma minha vida nas tuas mãos. Usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E a todos quanto creio que possam dizer amém. Sabe, irmãos, importar, se nós formos ao dicionário, vai dizer introduzir num país produto proveniente de outros países. Também significa trazer, introduzir. Mas importar significa ter importância. Importar significa ser importante. Então todas as vezes que você diz que alguém é importante para você, você está dizendo que você decidiu importar essa pessoa. Então vamos lá? Todas as vezes que você diz que alguém é importante para você, você decidiu importar essa pessoa. Se nós olharmos a vida de Abraão, o pai da fé, nós vamos ver que o Espírito estava sobre ele. Se nós olharmos a vida de Moisés, o homem que foi usado para abrir o mar vermelho, Roberto, nós vamos ver que o Espírito de Deus está... Vai, me ajuda, o Espírito de Deus me ajuda a pregar, vai, toca na pessoa do teu lado e diz assim: desperta. Nós vamos ver que o Espírito de Deus estava sobre ele. Nós vamos ver Elias diante dos 450 profetas de Baal, e nós vamos ver quando ele ora e o fogo desce, nós vamos ver que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas veio Jesus, irmãos, e o objetivo de Cristo era mudar tudo isso. Já o Espírito, para isso ele vai dizer: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E nós então aprendemos que o Espírito que estava sobre Abraão, Moisés, Elias e tantos outros, agora já não está sobre nós. O Espírito está dentro de nós. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. E você, quando começa a compreender isso, você vê a dimensão de quem tu és. Paulo vai falar sobre o poder que opera em nós. E Jesus começa a mostrar isso para os seus discípulos. Sabe, irmãos, nós vamos observar que em algumas fases Jesus escolhe. Na escolha dos 12, o texto vai dizer, e eu não vou abrir, de que Jesus sobe um monte para orar e depois escolhe os 12. Então ele sobe um monte, ora, escolhe os seus 12. E a sua trajetória então começa a partir dali junto com os 12. E nós vamos também observar que na multiplicação de pães e peixes, que a multiplicação ou o milagre não acontece nas mãos de Cristo. E eu falei que isso é forte, porque Jesus vem, ele pega, o que vocês têm aí? Ah, Senhor, não tem nada senão 5 pães e 2 peixes. É isso que vocês têm? Então me traz. E aí ele pega os pães, ele abençoa os pães e ele entrega nas mãos de discípulos. Irmãos, quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, e quando ele entregou para os discípulos, eram 5 pães e 2 peixes. A diferença é que antes eram 5 pães e 2 peixes, e depois passou a ser 5 pães e 2 peixes abençoados por Cristo. E Jesus pega aquilo e ele entrega na mão dos seus discípulos, que divide em número de 50, em número de 100. E os discípulos então começam a ver a multiplicação. Eu vim aqui para te dizer que esse Jesus já estava querendo mostrar para os seus discípulos que ele veio para dizer o seguinte: olha, agora eu resolvi importar vocês
Agora eu resolvi trazer vocês para dentro de mim. Agora eu resolvi mostrar para vocês que a manjedoura, eu não sei se você sabe disso, mas na estrebaria, aquela manjedoura em que Jesus ficou, era o local onde os animais comiam. Sabe, irmão, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, agora não para ser ingerido por animais irracionais, mas para ser comido por animais racionais, que somos nós, por mim e por você. Um pão vivo que desceu. Mas a estrebaria ou a manjedoura, depois da passagem de Cristo, ela ficou vazia. Significa que a manjedoura não conseguiu segurar o meu Senhor. Ela ficou vazia, irmãos. Mas de repente, Jesus então começa a sua caminhada com os 12. E eu entendo, irmãos, que quando os 12 se multiplicam em 70, e os 70 vêm, diz: meu Senhor, os espíritos se submetem ao teu nome. O paralítico anda, o coxo anda, o surdo ouve. Senhor, milagres extraordinários estão acontecendo. Jesus olha para eles e diz: não vos alegreis por esse motivo, porque isso tinha que acontecer, porque o meu nome é poderoso, mas vos alegreis que o vosso nome esteja rolado no livro da vida. Jesus estava dizendo: quando eu vim a esse mundo, eu vim para pagar um alto preço, e o preço de importar vocês. Eu agora não vim simplesmente para ser mais um profeta que vem de ano em ano e que aceita os pecados de vocês, perdoa. Não, agora eu vim para remissão, eu vim para anulação do pecado. Eu vim para dizer para vocês que vocês vão ficar no crédito comigo. Eu vim para dizer para vocês que todos lavados e remidos, esses serão mais que vencedores, que não haverá potestade, que não haverá inferno, que não haverá trabalhos de macumbaria, que não haverá crise que possa atrapalhar o meu agir na vida de vocês. Jesus está dizendo que nós somos o principal, ou seja, aquilo ou o objetivo da sua vinda. Eu já disse aqui, irmãos, que quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, e na segunda vez que os sepulcros se abrem, quando ele repete pela segunda vez, e que o texto diz que os sepulcros se abrem, isso começa a mostrar para nós, irmãos, de que continua ecoando no mundo espiritual, e que os sepulcros dos dias atuais continuam se abrindo. O inimigo tenta cegar o entendimento, irmãos. Ele tenta atrapalhar você de compreender isso. Às vezes nós estamos aqui no culto, uns estão se derramando, não que exista um rótulo ou uma maneira de chegar até a presença de Deus, mas algumas pessoas, irmãos, parece que estão vagando. Elas não estão compreendendo que essa esfera, ou que essa atmosfera que Deus criou aqui, é proposital para adoração a um Deus supremo, e que eu e você precisamos entrar nessa atmosfera, mergulhar no oceano do Espírito, que eu e você precisamos nos aprofundar na essência de Deus, que eu e você precisamos entender que somos discípulos de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque no texto da multiplicação de pães, mais à frente, Jesus vira para eles e diz, em outras palavras: e aí, o que vocês acharam? E ele: Senhor, que maravilha, os pães multiplicaram. O texto diz que sobraram 12 cestos. Houve a multiplicação dos pães, dos peixes. Aí Jesus: olha, vem cá, agora desce comigo aqui à beira da praia, à beira do lago. Desce comigo até aqui, e eu quero que vocês atravessem para o outro lado da margem. E Jesus então dá uma ordem para que os discípulos atravessem para o outro lado. Sabe, irmãos, a multidão continuava comendo, a multidão estava se despedindo, a multidão estava se preparando para ir embora, porque no dia seguinte a multidão queria voltar. A multidão queria novamente pão e peixe, irmãos. Mas os discípulos, eles foram compelidos, significa obrigados. Eu vim para te dizer, irmãos, que milagres acontecem na mão de discípulos, mas que nós somos obrigados a ouvir a voz do Senhor, obedecer a sua voz e seguir para o outro lado da margem. Mas a Bíblia diz que eles entram na embarcação e o vento era contrário. Então nós aprendemos que ao término de 2015, para discípulos, irmãos, tem tempestade, vento contrário e mar revolto.
Para a multidão tem pães e peixes. Se você quer ser alguém, um ser transformado, você precisa aprender a escolher se você quer ser multidão ou se você quer ser discípulo. Para discípulo tem mar revolto, vento contrário e tempestade. Para a multidão tem pão e peixe, irmãos. É muito cômodo. Vira para a pessoa do teu lado e diz: é muito cômodo o pão e o peixe. Mas para discípulos, o Senhor, Ele é quem prepara todas as coisas. O texto diz que Jesus sobe o monte para orar. Olha mais uma vez Cristo no monte, ó. Olha que coisa linda, irmãos. E do monte, Ele vê que os seus estavam em aflição. Eu vim aqui para dizer que Deus está olhando para você hoje, que de repente está passando por um momento difícil, porque Ele já não está mais no monte, irmãos. Agora Ele habita num alto e sublime trono, à destra do trono, o trono da graça. Ele está olhando para você. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim aqui para te dizer que Cristo está olhando para a tua aflição. Sabe, irmãos, se tu é discípulo, se prepara, porque Cristo vai vir andando por sobre as águas na direção da tua embarcação. Alguns, eu falei isso aqui quebrando o paradigma, até porque eu mesmo preguei. Eu disse que naquele momento em que Cristo, Senhor, se és tu, me permita ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus vira e vem. Aí Pedro começa a andar, mas a maré, o vento, ele se intimida, ele tem medo e ele começa a submergir. E aí já preguei sobre isso, irmãos. A menor oração e mais rápida de ser respondida. Pedro vira e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão, diz assim: é lindo demais. Vamos lá, me ajuda a pregar, vai, é lindo demais. Mas Jesus não veio para isso, irmãos. Ele não veio para que Pedro andasse por sobre as águas, senão ele ia virar para os discípulos e falar: agora desce todo mundo que nós vamos para o outro lado andando por sobre as águas. Cristo veio para entrar na embarcação de discípulo. Cristo veio para entrar na tua embarcação. Então, em nome do Senhor Jesus, se você está vivendo um momento difícil, se você está vivendo um momento de dúvida, Deus hoje quer mostrar para você que o importante é que Ele esteja caminhando na tua direção e que você tenha a noção que Ele quer entrar dentro da tua embarcação, irmão. Ele veio andando e agora com Pedro, né, ali meio que nadando, mas qual era o objetivo, irmãos? Era entrar na embarcação. Aí quando ele entra, o vento se acalma. Eu quero te dizer que quando Jesus entra, o vento se acalma. Eu gosto do Evangelho de João. Depois que Cristo ressuscita, aí Pedro vai lá desnudo, né? Começa a pescar, leva, porque é interessante, irmão, que quando alguém não está bem, influencia outros. Você vai observar, quando a pessoa não está bem, ela não consegue não ficar bem sozinha, ela tem que influenciar outras pessoas a não estar bem junto com ela. Ela não consegue sofrer sozinha, ela tem, e aí ele influencia e vai todo mundo pescar com ele. Aí de repente ele ouve uma voz da beira da praia, irmãos. E quando ele reconhece, João reconhece, essa voz é do mestre. A voz é do mestre. E Pedro, ele não espera a embarcação chegar. Ele se veste e ele entra dentro do mar e vai nadando, irmãos, até o encontro de Cristo. Você sabe o que o texto diz? Que lá naquele lugar tinha pães, brasas e peixe. Tem um momento certo do discípulo comer, irmãos. É o momento que Cristo, agora quem vai servir vocês sou eu. Quem pescou o peixe, irmãos? Quem foi que fez a massa do pão? Fala para mim. Quem foi que ajuntou a brasa? Me diz. Deus está dizendo que vão existir coisas que vai se cumprir, ou que irão se cumprir na tua vida, ainda que você não tenha movido uma palha. Deus está falando que a vida é uma grande semeadura, que você vai colher coisas que você plantou lá atrás. Deus está dizendo que existem coisas que você plantou lá atrás, e que almas, vidas que talvez você deu o seu melhor, pessoas que deram o seu melhor, pessoas que talvez semearam lá atrás, e o Senhor está dizendo nesse ano de 2016, no meio de uma crise, eu vou fazer se cumprir na tua vida. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança, irmãos. A manjedoura está vazia, de repente a cruz, e aí aquela cruz, irmãos, não tinha os moldes de Jesus.
Os historiadores vão dizer que os artesãos da época faziam a cruz mediante o tamanho ou a estatura de quem iria usá-la. E os moldes daquela cruz eram de Barrabás. Os moldes daquela cruz eram o meu, o teu. E Jesus então foi pregado numa cruz. Mas a cruz também está vazia, irmãos, porque ele não está na cruz. E ele foi levado para o sepulcro. Aquele homem diz não, porque Jesus seria lançado, irmãos, num vale onde corpos, detritos de animais eram lançados. Eu já preguei sobre isso aqui. E ele seria lançado, e aquele homem diz não, tem um sepulcro para ele. E colocam Jesus no sepulcro. Nem os guardas, irmãos, se renovando dia após noite, puderam atrapalhar que o sepulcro ficasse vazio. Então o sepulcro está vazio. Mas o que garante a minha vitória e a tua é saber que à destra de Deus Pai existe um trono que está habitado, irmãos. Existe um Jesus que no meio da aflição de Estevão levantou do seu trono e se inclinou para ele. Eu vim te dizer que se você é discípulo de Cristo, o Senhor vai se levantar do trono e vai se inclinar para você. Eu vim aqui para te dizer no último domingo do ano que o Espírito Santo ministra e que está sobre a minha vida, está dizendo para você: espera, aguenta mais um pouco, porque eu tenho visto o que tu tem feito pela minha obra. Eu tenho visto o que tu tem feito na minha casa. Sabe, irmãos, algumas pessoas aqui, elas se dão tanto, elas oferecem o melhor. Nós temos algumas pessoas, e talvez citar nomes seja algo injusto, mas dentre elas, alguém move o meu coração, irmãos. Porque o camarada, tudo que ele faz é com excelência. Tudo que ele faz, ele coloca o melhor dele. Tudo que ele faz, eu tenho dito: Senhor, que hora, ou em que instância o Senhor vai mudar a causa dessa pessoa, a situação dela. E o Senhor espera só mais um pouquinho, porque eu estou agindo. Sabe, eu vim aqui para que você olhasse nos olhos de quem está ao teu lado e dissesse para ele ou para ela: Jesus te trouxe nesse lugar para dizer para você esperar mais um pouquinho, porque ele vai mudar a história da tua vida. Ele está dizendo para você: aguenta mais um pouco aí, segura mais um pouco. Discípulo, chama a pessoa do teu lado, diga para ela: discípulo, espera mais um pouquinho aí, porque Jesus está chegando na tua embarcação. Discípulo, vira para a pessoa, chama ela de discípulo. Você não é multidão, você é discípulo. E ainda com o vento contrário, Deus está dizendo: eu estou com vocês. Sabe, irmãos, existem momentos em que Jesus caminhou com os 12. Se eu pudesse falar sobre as 3 fases da importação, eu vim aqui para te dizer que tem momentos que Deus coloca pessoas especiais do seu lado. Vira para a pessoa e diga assim: Jesus coloca pessoas especiais do seu lado. Colocou 12, Ele escolheu, os 12 caminhavam com Ele, irmãos. Mas tiveram uma segunda fase em que Jesus precisava de algo mais, irmãos. Às vezes você é de poucos amigos, e Jesus resolveu importar 3: Pedro, Tiago e João. Na transfiguração esses homens estavam, irmãos. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, você vai ver se cumprir. Esses homens estavam com Cristo. E a gente começa a entender isso, irmãos. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou
Vai e os levou. Vai e os levou, hein? Jesus está dizendo para você que Ele é aquele que tem prazer de pegar no momento mais difícil, de pegar você e te levar em particular. Vem cá comigo, vem cá que o que vocês vão ver vai marcar a história de vocês, irmãos. Era a transfiguração, querido. Era o momento em que o texto fala sobre Elias e Moisés. Jesus leva em particular. Sabe o que Deus está dizendo para a amada igreja? Para de chorar, para de se lamentar. Às vezes você está vivendo um momento que você está se sentindo isolado, você está se sentindo longe, mas Ele está dizendo: sou eu contigo. Eu botei poucos, porque é nesses poucos que eu quero trabalhar na tua vida. São poucos, mas Ele está dizendo: é no pouco que eu estou agindo. Outrora tu estava cercado de uma multidão, irmãos, e Ele leva eles para onde, irmãos? Olha como é que vai se repetir. Para onde? Olha, Jesus vai sempre te levar para um lugar alto, irmãos. Ele te chamou para te levar para um lugar alto. Pega eles em particular e leva ao alto do monte. Eu gosto porque na maioria das vezes que Deus levou, Ele pega Osés pelo cacho do cabelo, tira do alto e o conduz. Eu vim aqui para falar para você que o ano está terminando e que você foi chamado para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu tenho ministrado que durante muitos anos da minha vida, ou no decorrer da minha trajetória, eu tenho dito: Senhor, eu preciso de uma igreja próspera, para que os meus planos concernente à obra, vê se você me entende, irmãos, para ampliar esse lugar, para fazer qualquer coisa, pastor Carlos Eduardo, eu preciso de uma igreja próspera. E eu, durante esses anos, quase 8 anos, eu vim nessa pegada. Aí de repente o Senhor: Alexandre, para. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: às vezes Deus te para. Fala para a pessoa: você está fazendo quase tudo certo. E aí o Senhor me parou e disse: não é nada disso que eu quero para você agora. Mas Senhor, a igreja não precisa ser uma igreja próspera, não. Mas como, Jesus? Eu quero que se cumpra Ageu 2:8 na vida deles. Meu é ouro e minha é prata. E o Senhor: não, eles precisam ser cheios do meu Espírito, Alexandre. Porque se eles forem cheios do meu Espírito, eles vão transbordar. E se eles transbordarem, eu quero mostrar para eles que prosperidade é algo secundário. O que eu quero fazer é eles cheios do meu Espírito. Cheios do meu Espírito. Eu vou prosperar, mas não vai ser o mais importante. O mais importante é caminhar com eles. O mais importante é levar eles em particular em lugares que eles nunca imaginaram pisar, fazendo com que eles vejam o que eles nunca imaginaram ver. Deus está te pegando, irmãos. Deus está pegando esse ministério, está dizendo: agora a história é outra. Agora você vai ser ministrado para ser cheio do Espírito Santo. Você vai transbordar. Quando o teu vaso ele se esgotar o azeite, você vai virar ele de boca para cima e Deus vai te encher. E vai ser assim, irmãos. Você vai esvaziar e Deus vai te encher. Me ajuda a pregar, vai. Você vai esvaziar e Deus vai te encher. Vai. Você vai esvaziar e Deus vai te encher. Você vai esvaziar e Deus vai te encher. E vai ser assim para todos sempre. Você vai estar cheio. Você vai estar dirigindo o seu carro falando em línguas estranhas, irmãos. Você vai estar trabalhando. Eu já contei uma experiência que eu tive, né?
eu fui para uma igreja, e aí a igreja era de revelação, irmãos. Há muitos anos atrás, muito antes de ser pastor, eu disse: Senhor, eu preciso ouvir alguém falar comigo. Aí eu fui e nada, irmão. Na hora que terminou o culto, que entregou a revelação para todo mundo menos para mim, aí eu falei: Jesus, eu vou embora bem devagarzinho. Que eu falei, eu vou. Se alguém assoviasse, eu estava olhando para trás, irmão. Eu estava facinho naquele dia. Eu falei: Jesus, ninguém me chama. Aí eu fui embora e eu falei: Jesus, eu vou entrar no carro, mas vai vir alguém correndo. Vai vir alguém correndo, vai dizer: eis que vos digo. Irmãos, eu estava doido por isso. Eu não estou dizendo aqui que Deus não use pessoas. Você está compreendendo? Diga amém. Pelo amor de Deus. Mas aquele dia eu estava doido para ouvir alguém tem que ministrar. É igual quem sobe um monte, irmão, esperando ouvir alguma coisa. A pessoa sobe dando a paz do Senhor para todo mundo. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ela quer, esse negócio de dar a paz do Senhor, irmão, é que ela quer ouvir alguma coisa. Quer ver uma outra coisa que ela, quando ela quer ouvir, ela chega assim, ó. É notório que tu está abatido, queridão. Alguém vai virar para você e vai te falar alguma coisa, teu abatimento. Tu tá com cara de maracujá de gaveta, todo enrugado. E aí eu entrei no carro, irmãos, e triste. Saí do culto, que foi uma bênção, mas entrei no carro triste. Falei: Jesus, tu não falou comigo. Aí, irmãos, eu já contei isso aqui. Aí eu coloquei lá no meu 3 em 1. Existia aqui. Tinha toca-fita antigamente. E também não foi tantos anos assim não, tá, irmão? Não foram. Faz alguns anos, mas não foram. Eu coloquei lá, irmão. Eu não consegui entrar. Adoração, vai, me ajuda. E derramar. Pode vir, ministério de louvor. É o que o meu coração. E eu fui ouvindo aquele louvor, irmãos. Te imaginar é me inspirar para te dizer: estou apaixonado. Cada vez mais por ti. Senhor, tu és. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Oh, aleluia! Leva-me além. E aí eu comecei a falar em línguas estranhas, irmãos, dirigindo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. E a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder. E à medida que a música terminava, eu ia lá e voltava. E ela continuava a ser ministrada. E quando chegou aqui, próximo da igreja, eu nem sonhava que a igreja seria aqui. Tinha uma blitz ali, irmãos. E aí eu falei: Jesus, e agora? Eu não conseguia parar de falar em línguas estranhas. E eu falando em línguas estranhas, e o policial me mandou encostar. E aí eu fui diminuindo a velocidade.
E quando ele olhou para mim ali, falando em línguas estranhas, ele disse: pode passar. Eu vim aqui para te dizer que ninguém pode impedir o agir de Deus, irmãos, quando você está pleno, quando você está cheio. Você vai ser próspero sim, mas a maior e melhor prosperidade que vai existir sobre a tua vida é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É você ser cheio, você precisa entender isso. E Jesus então decidiu te importar, dizer: olha, você é tão especial que eu quero você comigo. Há um texto que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando você entende essa essência, você entende que Deus quer te pegar pelas mãos, quer te levar a lugares longínquos. O Senhor quer te levar no meio do vale dos ossos secos e quer falar contigo, não mais com Ezequiel, e quer dizer: Alexandre, profetiza. O que você está vendo, Senhor? É muito numeroso sobre a superfície da face da terra. Senhor, irmãos, aquilo ali não era um cemitério, irmãos. Alguns pregam dizendo que era um cemitério. Não era um cemitério, era pior que um cemitério, porque o cemitério ainda tem corpo entrando em estado de decomposição, irmãos. Ali o que tinha eram ossos, sem tutano, sem vida, sem nada. E eles tinham que crer. E Deus está dizendo: discípulos, que você vai precisar crer, porque Deus vai te levar a lugares e você vai precisar dizer: mas eu não tenho dinheiro. Mas não importa o teu dinheiro, você vai precisar ministrar e dizer assim: sejam cheios do Espírito Santo, irmãos. Uou! Quem você colocar a mão vai ser cheio do Espírito Santo. A cura, ela vai ser subsequente, irmãos. O que vai acontecer depois não importa. O que importa é que a pessoa vai ser tomada do Espírito Santo. Eu me converti na Igreja Universal, irmãos. Hoje nós estamos lá pela misericórdia dirigindo um debate na rádio que é deles. E na Igreja Universal, quando nós contamos que a minha mãe estava com câncer, a igreja pregava cura, cura, cura. Eles diziam: é pecado, ela não está sendo curada porque é pecado. Um dia foi uma pessoa orar lá em casa, e essa pessoa virou para minha mãe e disse assim: olha, você não está sendo curada porque tem um pecado escondido aí, irmãos. Deus cura quando Ele quer, irmãos, porque o que está disponível para mim e para ti é salvação. É algo muito mais precioso que cura, muito mais precioso que dinheiro. E eu lembro que minha mãe chorava, até que o Espírito Santo a tomou. Eu vi minha mãe com câncer, em estado terminal, falando em línguas estranhas, irmãos. Eu vi uma vez numa oração do meio-dia, ela dobrava os joelhos, ela orava ali no meio, na beira da cama. E numa oração do meio-dia, com o pastor Laurindo, que era um jovem de 17 anos, aquele jovem fazendo oração no meio-dia, minha mãe ali com o joelho. Daqui a pouco ela começou a falar um monte de línguas que eu não estava entendendo. E como ela manifestava outrora com espírito maligno, eu dizia: ih, rapaz, ela manifestou de novo dentro de casa. E aí eu fui lá buscar minha tia, que já era obreira da Igreja Universal naquela época. Eu falei: tia, ajuda a minha mãe, porque eu não sei o que ela está falando. Ela está falando umas coisas estranhas. Eu acho que ela manifestou. Aí minha tia saiu do quarto dela. Quando elas se encontraram, irmãos, foi as duas tomadas, foi as duas falando em línguas estranhas. Eu vim aqui para te dizer que o que tem de mais importante, que vai se cumprir em 2016, é que você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio, porque Ele quer se derramar na tua vida, irmãos. No Evangelho de Marcos, eu encerro agora, no capítulo 14, versículo 33. Nós vamos acompanhar no texto, irmãos, que diz assim: e levando consigo, vai, me ajuda, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Alguns historiadores vão dizer que a pressão era tão grande sobre Jesus que não queriam, ou Satanás não queria que ele chegasse ao ponto de morrer na cruz por mim e por ti, irmãos. Era uma angústia que estava sobre ele.
Ele importou para si a minha dor, Ele importou para si a minha angústia, Ele importou para si os meus pecados. Há um texto em Colossenses que diz que Ele se fez maldito em meu lugar, irmãos. Ele tomou, e ainda que Ele quisesse convidar, Deus quer falar com você na terceira fase da importação, irmãos. Vai ter momentos que é só você, me dá mais um pouco de retorno. Vai ter momentos que é só você e Deus. Vai ter momentos que Deus está dizendo para você: agora sou eu e você, assim como houve com Cristo. Porque se você seguir aqui, irmãos, o versículo seguinte, o 34, Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Fica aqui porque eu tenho que me distanciar um pouquinho. Sabe o que significa a palavra cristão, irmãos? É sermos pequenos cristos. Então o Senhor está te dando condição de dizer: olha, eu tirei alguns, deixei alguns, mas agora eu vou te mostrar que é você e eu, e mais ninguém. Se tu chegou aqui triste, se tu chegou aqui debilitado, se você chegou aqui arrasado, se você nesse final do ano, se você se fizeram um pouco de ti, o Senhor está dizendo: porque agora o meu trato é contigo. Ele está falando assim, ó, para me encerrar: agora o que tem é eu e você, você e eu. Sou eu e você, por isso que você se sentiu desse jeito. Mais profundo, de intimidade. Leva-me além. Em 2016 eu quero ir além. Leva-me além. Ser ministrado por Deus, ser cheio. Que a minha vida flua mais que a tua unção, mais o teu poder. Aleluia. Sabe, irmãos, no final desse ano Deus me mandou acertar algumas coisas, e eu fui procurar algumas pessoas, até pastores que saíram do ministério, e o Senhor dizia para mim assim: Alexandre, libera eles, libera o teu coração, porque o que eu quero fazer é grande demais para que você fique preso a tudo isso. E Deus sabia algumas coisas que me feriam, irmãos. E por eu vir de uma família dizimada de câncer de mama, bisavó, avó, mãe, tia, de pessoas, de familiares que guardavam rancor, irmãos. Hoje Deus está dizendo para você: libera o teu coração. Oh, aleluia! Deixa o Espírito Santo vir, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Diga, como eu dizia, eu dizia: Senhor, Tu vai me livrar de qualquer coisa. Deus pode até amanhã implantar uma doença, Ele pode tudo. Mas eu disse: câncer proveniente de mágoa, eu não vou morrer. Só que Saul, irmãos, que já estava com o seu trono, que já havia sido rejeitado por Deus, a Bíblia diz que os inimigos, eles se reúnem, e o comandante diz assim para os arqueiros: olha, obedeça ao meu comando.
Eu quero que vocês mirem, eu quero que vocês foquem. E aqueles homens então pegaram o seu arco com a sua, sabe, com a sua flecha, e miraram num só lugar, irmãos. Miraram na direção de Saul, irmãos. E Saul foi atingido. E quando ele olha para o seu escudeiro, ele diz: eu fui atingido. Mas, irmãos, os historiadores vão dizer que ele não havia sido atingido em nenhum órgão vital. Ou seja, ele estava ferido, mas ele não morreria pelas flechadas, irmãos. E ele pega e se lança sobre a sua espada. Isso é tão profundo que ele faz com que o seu escudeiro, irmãos, ele precisava ser fiel ao seu líder. Enquanto o líder estava vivo, o escudeiro podia ter se rendido. Mas você sabe o que o escudeiro faz? Ele também se lança sobre a sua espada. E aí atingiu um órgão vital, o coração. Eu vim aqui para te dizer que o inimigo da tua alma, ele quer tentar atingir o teu coração. Então você precisa entender, você precisa se guardar, você precisa deixar de se levar por emoções. Você precisa parar de ser conduzido pelas informações que a mídia te oferece, que as redes sociais te oferecem. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: eu não falho. Eu não falho. Hoje eu recebo a visita de uma família. São meus amigos Wander e Roberto. Roberto, a gente tem uma história juntos. Trabalhamos juntos. Seus filhos já caminharam conosco um período. Eu vim aqui para te dizer que eu decidi importar vocês para dentro de mim. Sabe, irmãos, Jesus quer que você possa virar para pessoas que são importantes para te dizer: eu resolvi importar, pastora, eu resolvi importar a senhora, o pastor, a sua família, sua igreja. Eu resolvi importar. Eu quero que as tuas lágrimas sejam as minhas e a tua vitória seja minha. Ainda que a irmã esteja na Argentina e a gente aqui no Brasil. Sabe, irmãos, Deus quer de mim, de você. Não é só um ato de final de ano, de pessoas que estão se laboreando porque não fizeram, podiam fazer. Não, Deus quer um ato que venha gerar consequências. Deus quer um ato de liberação, meu e teu. Deus quer um ato que venha fazer com que o Espírito Santo diga: agora sim, agora eu posso agir, agora eu posso fazer, porque Ele está com o coração aberto. É o último domingo do ano, irmãos.